pessoal! Meu nome é Valéria Cita e nós estamos no episódio número 8, História sobre a Índia. E hoje eu vou contar para vocês sobre algo que eu fazia muito lá na Índia e que até hoje eu faço e que eu gosto bastante. Tem a ver com isso aqui, olha, com esse instrumento musical que eu gosto muito e este outro aqui. Na verdade, são duas flautas. A flauta transversal, que a gente toca assim, e a flauta doce, que a gente toca assim. Bom, o último episódio, o episódio anterior, eu contei um pouco para vocês sobre uma coisa que eu e o Paulo aprendemos lá, que foi a horta. A gente não tinha ideia de como começar uma horta. E se você não assistiu, vai lá no episódio anterior e vê o que aconteceu, como é que a gente conseguiu fazer a nossa horta. E hoje eu vou mostrar para vocês uma foto de algumas coisas que aconteceram nesse processo entre o começo, que a gente não tinha ideia, e o final, que foi a colheita. Olha, dá uma olhada aqui em algumas fotos especiais que contam um pouquinho como foi esse processo do zero, a terra lá, a gente não sabia de nada, e depois como foi a colheita. Então, a horta foi algo que as crianças nos ensinaram, que os professores nos ensinaram lá, e foi algo muito especial. E nós também pudemos ensinar para eles algo que nós sabíamos e que grande parte das crianças não tinham muita ideia, que foi a música. Então, eu gosto muito de música. Eu acredito que a música, ela acalma os nossos corações. Pelo menos para mim, quando eu estou assim um pouco irritada, ansiosa, nervosa, e aí eu pego a minha flauta, começo a tocar, então começa a me dar uma paz tão grande. A Bíblia conta a história do rei Saul, quando ele ficava muito bravo. O que acontecia? O pessoal chamava Davi para tocar harpa para ele e ele se acalmava. Além de nos acalmar, a música também, com a música, nós podemos louvar a Deus. Com a música, nós podemos usar uma linguagem que é universal, que é a linguagem musical. Então, olha só que legal. Eu não sabia falar o hindi ou o bengali, que era a língua que as crianças falavam ali onde nós estávamos. Mas eles também não sabiam falar o português. Mas quando eles aprenderam uma nova linguagem, que é a linguagem musical, nós podíamos tocar juntos. Então a gente colocava a partitura ali na nossa frente e nós tocávamos vários hinos juntos. Então a música, ela tem essa alegria, não é? De uma linguagem que é universal, que a gente pode sentar e todo mundo pode falar essa linguagem. Enfim, como é que foi essa história da música? Antes de ir para a Índia, nós ganhamos uma caixa de doação de flautas como essa daqui. E foi muito importante. Então nós chegamos na Índia com 50 flautas doces. E aí, conforme o tempo foi passando, nós conversamos com o diretor e em uma das reuniões nós decidimos que nós abriríamos inscrições para aulas de flauta. E quase todas as crianças quiseram participar. Na primeira aula, nós entregamos uma flauta para cada criança, marcamos o nome delas, marcamos o número na flauta. Então, por exemplo, a flauta número 1 era da Valéria, a flauta 2 era do Paulo. E a gente tinha uma listinha lá para controlar. E sabe como foi a primeira aula? Um desastre. Por quê? Porque cada um tocou do seu jeitinho. A gente deixou lá uns 2 minutinhos eles tocarem e aí nós começamos a ensinar para as crianças como pegar na flauta, quais eram as notas, qual era a posição, o que nós chamamos de embocadura, a forma como você assopra. E aula a aula, eles estavam cada vez mais animados. E as crianças lá, eles eram muito dedicados e gostavam muito de música. Então, o tempo inteiro eles estavam cantando. E aí, quando eles aprenderam a tocar flauta, foi uma delícia, porque além de cantar, eles podiam também tocar. E eles começaram a tocar assim, ó, gente,
super rápido. Eu acredito que em uns 2, 3 meses eles já estavam tocando vários hinos, várias músicas. Algumas crianças começaram a tocar o que a gente fala tocar de ouvido. Eles não olham na partitura, mas eles começam a criar essa percepção. É muito interessante isso. E eles ouvem a música e aí eles conseguem tocar. Muito bonito. E a gente começou a tocar várias músicas juntos. E sabe o que aconteceu? Nós fomos convidados para tocar em uma igreja que ficava lá no centro de uma outra cidade, lá de Calcutá. E aí nós pegamos um ônibus e fomos até essa igreja e fizemos uma apresentação muito, muito especial. Eu quero mostrar para vocês um pedacinho dessa apresentação e deixar o desafio para que vocês possam desenhar. Todos nós tocando flauta, porque era muito, muito especial. Eu tenho bastante saudade de tocar flauta com as crianças. A nossa música, o nosso hino preferido é aquele hino que diz: tudo entregarei.